Responder a pergunta que nós fizemos: em que época estamos? Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é visto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Quem é mãe aqui? Quando você vai ganhar neném, você tem as dores, não é? Aí começa mais devagar e daqui a pouco elas vão ficando mais fortes, não é assim? Eu digo a vocês, sem medo de errar, as dores estão bem fortes. Bem fortes. Guerras, rumores de guerras. Temos ouvido falar, sim ou não? Desastres naturais, sim ou não? A ONU aponta que atualmente cerca de 800 milhões de pessoas vivem na miséria e passam fome, infelizmente. Como foi que Jesus disse? Lá em Mateus 24, a gente acabou de ler. Qual é o papel da mulher no tempo do fim? Aqui nós temos homens e mulheres de oração. Essa palavra de hoje é direcionada para todos nós, os filhos de Deus, mas em especial para as mulheres. Qual é o papel seu e meu no tempo do fim? Os livros de Daniel e Apocalipse esclarecem para nós. Você sabia que Daniel e Apocalipse tem mensagens que vão esclarecer como devemos agir como mães e pais nos dias atuais. A gente vai fazer uma viagem para 587 a.C., lá na Grande Babilônia. Quem já ouviu falar da Babilônia? Então, a cidade era conhecida por seus belos jardins suspensos. O rei Nabucodonosor se gloriava a si mesmo por ter conseguido gerar a maior potência da humanidade naquela época. Em 587 a.C., ele sitiou a cidade de Jerusalém. Ele começou a atacar Jerusalém e somente em 605 a.C. ele destruiu Jerusalém, inclusive o templo, que foi consagrado a Deus por Salomão. Mas o que é que Babilônia do passado tem a ver com a nossa vida atual, com o tempo do fim? O que será que tem a ver? Acontece que houve peleja no céu, segundo Apocalipse 12:7, houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. O grande dragão, vocês sabem que é Satanás, e ele foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados aonde? Na terra. Então, o que é que tem a ver Babilônia do passado com os nossos dias atuais? Acontece que existia um conflito no céu e um conflito na terra. Quem foi atirado para a terra? Satanás, a antiga serpente. E com ele, quem veio com ele? Os seus anjos. Quem são esses anjos?
demônios. E esses demônios, eles têm influenciado na destruição do maior projeto de Deus. Qual é o maior projeto de Deus? A família. Então, quando uma família passa por conflitos, enfrenta labutas, quem é que está cantando vitória? A antiga serpente. E aí, quando a família inicia um conflito, quem é que sofre mais? Nessa foto aí. Os filhos. Os filhos. E o que é que acontece? Vidas são destruídas. E nunca na história da humanidade se ouviu falar tanto de pessoas com problemas psicológicos. Vocês concordam, sim ou não? A humanidade está doente. E além de estar doente, a gente percebe que as pessoas formam as famílias já pensando no divórcio. Eu trabalho com venda de imóveis, vocês sabem, e é interessante que alguns chegam até nós e dizem assim: se eu me separar, como é que fica a casa? Quer dizer, você recém-casado já está pensando em se separar, o que é que vai acontecer. Outros nem têm o casamento, apenas se identificam, se gostam, e aí decidem formar uma família e se unem de qualquer forma, sem o consentimento de Deus e sem a lei dos homens, e acabam iniciando uma família sem saber qual será o paradeiro e o propósito. De fato, nós vemos muitas situações que não agradam a Deus. Tantas uniões que não fazem parte do plano de Deus. Porque Deus criou lá no Éden, Gênesis, homem e mulher. O que é que ocorre? Se Deus criou homem e mulher e disse: multiplicai, as uniões do mesmo sexo fazem o plano de Deus? Não. E por causa disso, a antiga serpente tem influenciado situações que são contrárias ao plano e projeto de Deus. E aí, quem padece? A humanidade. Mas ainda pergunto novamente, qual é o papel da mulher nosso nesses dias, dessa bagunça? Sabe o que é que Babilônia do passado tem a ver com os nossos dias atuais de hoje? Na Babilônia existia festas, banquetes, e esses banquetes eram considerados orgias, eram carnes sacrificadas a ídolos, e os homens e mulheres se embriagavam de forma tão irresponsável que eles chegavam a colocar o dedo. A história diz que eles colocavam o dedo para vomitar e voltar de novo para a farra. Lá naquela época não existia água potável como nos nossos dias, não existia a higiene que nós temos hoje. Então eles faziam muitas vezes as necessidades ali na própria orgia, onde você via eles naquela situação, vomitando, embriagados, em situação totalmente deplorável. E isso era moda. Era moda. Aí eu pergunto a você, que está aqui hoje, tem diferença do carnaval atual? Não tem. Não tem. As campanhas, os governos fazem campanha na saúde para distribuir preservativo em praça pública para incentivar a união entre casais sem ter casamento. Biblicamente, isso é heresia. E na Babilônia isso já ocorria, uma bagunça.
E também os babilônicos ficaram conhecidos historicamente por serem politeístas. Eles adoravam vários deuses. Então, quando a religião te manda suplicar a um santo para pedir uma bênção, uma graça, isso é heresia. Isso não é bíblico. Porque a Escritura Sagrada, ela diz que só há um intercessor entre Cristo, entre Deus e o homem. Quem é? Cristo Jesus. Então não adianta se pedir a santos. Vamos pedir a quem? Cristo Jesus. E aí, tudo que é contra a Escritura Sagrada faz parte da Babilônia atual dos nossos dias. Se alguém te disser, denominação, líder religioso, que você tem que pedir a homens perdão pelos seus pecados, é Babilônia espiritual falando. Na Escritura, você deve ir a quem? A Deus. Outro fato lógico é que eles estão inconscientes. Por isso não tem como. Né? Nem que eles não podem, porque não tem como eles. Porque eles estão inconscientes no pó da terra. Só irão ressuscitar com Jesus voltar. Né? Então, o que é que ocorre? Diante de tais ensinamentos, a humanidade está o quê? Foi que eu disse que o homem estava dormindo porque estava o quê? Embriagado. Por causa de ensinamentos, de heresias e da ausência da palavra de Deus, a humanidade está o quê? Embriagada. Onde é que tem isso, irmão Antônio? Na Bíblia, em Apocalipse, fala que a grande meretriz embriagou os reis da terra e todos os comerciantes da terra. Também, em Apocalipse, há uma mensagem especial, Apocalipse 14, que Deus tem anjos na terra. A grande serpente, ela não foi atirada à terra e com seus anjos, os demônios, que influenciam pessoas a fazer maldade, mas nós cremos que Deus tem anjos na terra, agindo, proclamando o Evangelho e chamando em voz alta, sai dela, povo meu.